Bom, pessoal, meu nome é Gustavo, tenho aqui estudado um pouco do Linux, estou virando aqui um entusiasta e gostaria de passar para vocês aqui é, alguns comandos do Bash do Linux. Bash seria um dos principais shells do Linux, tá? Apesar das distribuições Linux terem bons ambientes gráficos hoje em dia, nossa shell é muito importante, ainda mais se a gente for trabalhar com algum servidor, onde a parte gráfica às vezes nem existe, tá? É, nós podemos ver aqui na nossa bash que essa parte aqui indica aqui antes do arroba o nome do usuário, certo? E depois do arroba a máquina de onde nós estamos trabalhando, certo? Esse tio ele significa nosso diretório home, tá? Cada usuário tem um diretório home independente um do outro, certo? A gente até pode explicar mais pra frente isso aí, mas não é o que eu quero falar ainda hoje, tá? Para vocês entenderem o diretório home, com o comando pwd ele serve para dar o caminho absoluto do nosso diretório atual. Então essa primeira barra é a nossa raiz, ela vai para o diretório home e depois o diretório Gustavo, tá? Eu dando aqui um comando aqui ls, ele serve para fazer a listagem do diretório atual. Então eu posso ver que dentro do meu diretório Gustavo eu tenho mais dois diretórios, o documentos e o downloads, certo? Os comandos do Linux eles vêm com opções e parâmetros, certo? Vamos colocar aqui um comando ls com uma opção de -L, que seria uma listagem longa, mais detalhada, tá? E eu poderia também colocar uma opção de diretório que eu queria listar. Então aqui no caso eu vou escolher aqui, ó, barra home, barra Gustavo, barra documentos. Então eu vou listar tudo que tem dentro desse diretório documentos. E é uma listagem longa, por causa desse "-L". Então você pode ver a diferença, que só o ls mostrou meus diretórios e arquivos. Aqui no caso tem só diretórios, tá? E aqui com a opção "-L", eu tenho aqui dizendo se ele é um diretório com essa primeira opção D, se é só um tracinho é um arquivo, tá? Aqui na sequência seria as permissões de usuário, grupos e outros, tá? Aqui é o usuário, grupo e data de criação, certo? Aqui é o nome do arquivo e aqui é o nome do texto, tá? A gente pode ver aqui também nesse 54 e esse 6 seria o tamanho do arquivo. Mas para facilitar, uma outra opção do ls é o H. Então ls -L home Gustavo documentos. Se eu colocar aqui um H, essa parte do tamanho do arquivo fica de uma maneira que é mais fácil para nós entendermos. Seria em megas em vez de bytes. Aqui o arquivo é tão pequeno que não vai dar nem tanta diferença, tá? No ls também, se a gente entrar aqui, ó, cd documentos e der um ls, eu tenho aqui letra txt e textos. Esse .txt é indiferente aqui para o Linux, tá? No Windows ele faz diferença, mas a gente só pôs esse .txt quando a gente salvou para dizer que é um texto, tá? Mas ele poderia só ser letras
e aqui textos. E eu poderia não ter essa parte que colorida para identificar o diretório. Então uma outra boa opção que a gente pode usar seria o F maiúsculo. Que o que ele faz diferente? Quando é um diretório, ele põe essa barra na frente. Daí se você consegue identificar direitinho o que seria um diretório e o que seria um arquivo. Quando não tivesse aqui no detalhado, que ele já mostra aqui no começo, certo? Outra opção que nós temos no LS é o "-a". O "-a" ele vai mostrar tudo que é um diretório. Tanto os arquivos ocultos quanto os arquivos normais. Então, "-lka", que seria uma listagem longa para humanos identificarem, e a opção de ocultos, né? Daí eu tenho aqui esse pontinho indica que é o diretório atual. Esses dois pontos significa que é o diretório pai, que seria um diretório anterior, tá? Pode ver que eles não aparecem, é só o normal. E se tivesse algum arquivo oculto do sistema, eles também iriam aparecer por causa dessa opção A, correto? Agora vamos entender esses dois pontos. Quando a gente vai navegar pelos diretórios, a gente usa geralmente o comando cd, certo? Se eu estou aqui na minha pasta documentos e eu tenho ainda o diretório textos, eu vou entrar aqui e vou digitar textos para entrar no diretório textos. Mas você pode reparar que ele é case sensitive. Se ele está escrito em maiúscula, você tem que digitar exatamente da maneira que está. Se eu der o Enter aqui, eu entrei aqui no diretório textos. Se eu der um ls, eu não tenho nada dentro, não vai mostrar nada, correto? Agora esses dois pontos que eu falei para vocês, seria o diretório pai, o anterior. Então na hora de navegar, se eu der um cd, espaço, dois pontos, ele vai voltar um diretório. Ele já vai para o meu diretório documentos, certo? E mesma coisa aconteceria, ó, se eu entrasse de novo aqui no comando, no diretório textos. Se eu quisesse voltar dois diretórios, eu iria fazer cd, dois pontos, a barra e os dois pontos. Daí você pode ver que voltou direto para o meu diretório home. Não que ele voltou direto, ele voltou dois diretórios, certo? Que subiu um pai e depois o outro aqui. No cd também, se eu quiser ir direto para o meu diretório raiz, que é um diretório onde começa todos os arquivos, que geralmente só o root tem acesso, eu vou digitar cd espaço barra. Daí aqui já indica que eu estou no meu diretório raiz. Se eu der um ls, eu vou ver tudo que tem no meu HD, do comecinho dele, os primeiros diretórios. Se eu quiser ir para um diretório home, de novo, direto, sem precisar digitar o caminho absoluto, que seria o /home, /Gustavo, eu simplesmente dou cd espaço til, ou eu posso fazer, deixa eu voltar no meu diretório raiz, somente o cd sem nada. Daí você pode ver que ambos os casos ele veio para o meu diretório home, correto? Agora se eu estou em algum diretório, eu vou entrar em algum diretório aqui, por exemplo, cd ls, vou entrar nesse diretório cd teste, vamos ver se eu tenho acesso a ele. Eu estou aqui. Se eu quisesse, deixa eu dar uma limpada aqui na tela para ajudar aqui um pouquinho.
Se eu quisesse entrar em algum diretório dentro do meu home, eu teria duas maneiras de fazer, tá? Seria pelo caminho absoluto, que seria o barra home, barra Gustavo, barra documentos, e assim por diante, até chegar no diretório que eu quisesse. Aqui eu vou até o barra documentos. Pode ver que agora já estou dentro do diretório documentos, certo? Ou eu também poderia fazer de outra maneira. Eu vou entrar aqui de novo no meu raiz, cd teste. Eu poderia fazer o caminho absoluto também, como eu acabei de mostrar. Mas como eu tenho aqui eu sei que esses diretórios estão dentro do meu diretório home, eu posso usar um caminho relativo. Então eu poderia fazer cd til, que seria meu diretório home, barra Gustavo, minto, til, que já é o meu Gustavo na verdade, barra documentos. Daí eu já entrei direto no meu diretório documentos, tá? Essa é uma breve explicação e depois eu vou fazer algum outro tutorial para explicar alguns outros comandos do Linux. Por enquanto é isso. Muito obrigado.